Imagine por um momento estar em uma situação em que nada mais poderia ser feito por você. Toda a sua vida, suas falhas, seus erros, seus dilemas, tudo está pesado sobre seus ombros. Você se sente preso, sem saída, como se a condenação fosse sua única opção, a dor do pecado, o vazio do coração, a sensação de estar distante de tudo e de todos, inclusive de Deus. Agora imagine que de repente, sem que você tenha feito algo para merecer, uma mão se estende até você, oferecendo uma oportunidade que você nunca pensou ser possível. Sem explicação, sem cobrança, apenas uma graça, um favor imerecido, vindo de um lugar divino. Isso, meus irmãos, é o que significa salvação. É um presente que não se pode conquistar, é uma dádiva que não podemos comprar ou negociar. A Bíblia diz em Efésios 2:8-9 que, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você percebe o que isso significa? A salvação é uma dádiva, algo que Deus nos dá gratuitamente, não porque somos bons ou porque fizemos algo para merecer, mas porque Ele, em sua infinita misericórdia, decidiu nos estender esse presente. Não há méritos humanos que nos capacitem a receber essa graça. Ela não depende da quantidade de boas ações que praticamos, nem da perfeição de nossa vida. Tudo o que precisamos é aceitar o que Ele já fez por nós. E é exatamente isso que torna a salvação tão profunda e transformadora. Ela é um ato de misericórdia pura, desprovido de qualquer cobrança. Agora imagine a emoção de um presente como esse. Um presente tão grandioso, tão generoso, que nos tira da morte para a vida. Pense na alegria que você sentiria ao perceber que, embora estivesse perdido, sem caminho, sem direção, Deus te achou. Ele não esperou que você fosse perfeito. Ele não esperou que você tivesse se arrumado para receber seu perdão. Ele simplesmente ofereceu sua mão e você, com fé, a aceitou. Mas antes de entender o que é a salvação, é essencial refletir sobre a nossa condição sem ela. O que significava, de fato, viver sem esse presente de Deus? Em Efésios 2:1, Paulo nos lembra: "E vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados." Sem Cristo, estávamos mortos, não apenas em nossos corpos, mas em nosso espírito, em nossa essência. A morte não é somente um fim físico, ela é a separação de Deus, a distância entre nossa alma e o Criador. Estávamos perdidos, sem esperança, sem uma verdadeira direção, sem a paz que só Ele pode dar. A vida sem Cristo é uma vida marcada pela busca incessante de algo que preencha o vazio interno. Uma busca que nunca acaba, pois sem Deus, nada, absolutamente nada, será capaz de satisfazer completamente. O maior erro de muitos é acreditar que a salvação é algo que podemos conquistar com nossas próprias forças. O engano de achar que podemos fazer algo para merecer o amor de Deus. Isso nos leva a um ciclo de frustração, de comparação, de culpa e de insegurança. Mas a grande verdade é que não há o que fazer. Já foi feito. Cristo, em sua infinita bondade, fez o impensável. Ele pagou o preço por nós, antes mesmo de termos consciência do quanto precisaríamos dele. Esta é a essência da graça. Graça é a manifestação do favor de Deus, a qual vem sem que você tenha feito nada para merecer. Não importa quem você foi, onde esteve, quais erros cometeu. Ele já fez a parte dele. O preço já foi pago. O sacrifício já foi realizado. Ele morreu e, ao morrer, tornou possível que você pudesse viver. Não importa quantas vezes você tenha caído ou quantas vezes tenha sentido que não vale a pena. A graça te alcança onde quer que você esteja, e isso deve gerar uma profunda reflexão em todos nós. Se somos salvos pela graça, como então devemos viver? Nossa vida não pode ser uma vida qualquer. Receber um presente como este nos chama a uma transformação radical. Não é uma transformação superficial ou momentânea,
mas uma mudança de dentro para fora, que começa no coração e se reflete em nossas atitudes. A graça não nos permite viver de qualquer forma. Ela nos chama para uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida que reflete a bondade de Deus. E é essa mudança, essa transformação, que nos aproxima cada vez mais do nosso propósito. Nos momentos de oração, quando nos colocamos diante de Deus, é fundamental que reconheçamos a profundidade desse presente. Às vezes, tomamos a graça como algo comum, algo que já sabemos, algo que já ouvimos tantas vezes. Mas a graça não é comum. A graça é extraordinária. Ela é a manifestação de um amor sem igual. E ao entendermos essa realidade, somos chamados a uma resposta. Qual é a sua resposta diante desse presente? Como você tem vivido em gratidão por essa salvação? O que sua vida revela sobre a graça que você recebeu? Agora, pare por um momento e imagine o que isso realmente significa para a sua vida. Lembre-se do vazio que você sentia antes de ser alcançado pela graça de Deus. Reflita sobre tudo o que Ele já fez por você, mesmo quando você não sabia como alcançar isso por si mesmo. E com esse entendimento profundo da graça, abra-se para o que Deus quer fazer a seguir. Agora, prepare seu coração para a revelação de sua nova identidade em Cristo. A transformação da salvação vai além de um simples perdão de pecados. Ela é um recomeço, uma reinvenção completa de quem somos. Em Cristo, não somos mais o reflexo das nossas falhas, dos nossos erros ou das nossas fraquezas. Somos uma nova criação. E essa mudança radical começa no coração, mas se reflete em todos os aspectos de nossas vidas. Em Efésios 2:10, Paulo nos diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse versículo revela algo poderoso. A nossa identidade não está mais vinculada àquilo que éramos, mas àquilo que Deus planejou para nós em Cristo. Para entender essa nova identidade, é essencial olhar para o que éramos antes de conhecer a Cristo. É como se estivéssemos usando uma máscara, vivendo sob uma falsa identidade imposta pelo pecado, pela dor, pelas mentiras e pelas circunstâncias. Essa identidade era marcada pela condenação, pela culpa e pela vergonha. Vivíamos como pessoas aprisionadas, tentando preencher o vazio com coisas passageiras, com relacionamentos, com sucessos, com experiências. Mas tudo isso era uma busca em vão, pois nossa verdadeira identidade estava perdida. Mas então algo extraordinário aconteceu. Deus, por meio de Jesus Cristo, fez o impensável. Ele nos tirou dessa condição de morte e nos deu uma nova vida. Ele nos fez novos. Em Cristo, já não somos mais definidos pelos nossos erros passados, pelos padrões do mundo, pelas etiquetas que nos colocaram, nem pelas expectativas que os outros tinham de nós. Somos feitura dele, criados para algo muito maior, para refletir a sua glória e para viver um propósito divino. Essa mudança não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma mudança de essência. Em Cristo, não só recebemos perdão, mas ganhamos uma nova natureza. Uma natureza transformada que reflete o caráter de Deus. O que Paulo está dizendo é que fomos criados para boas obras. Mas essas boas obras não são uma obrigação ou um fardo. Elas são um reflexo da nova identidade que temos em Cristo. Elas fluem naturalmente porque somos diferentes agora. Nosso coração foi renovado. Nossa mente foi restaurada, nossa alma foi restaurada. O que antes parecia impossível, agora se torna uma realidade. E esse novo ser não é algo que podemos conquistar com o nosso esforço. Ele é um presente de Deus. Uma mudança completa operada por Ele. A nova identidade em Cristo também vem com um senso profundo de pertencimento.
Antes de Cristo, estávamos separados de Deus, distantes dele, mas agora, por meio da obra de Cristo, somos seus filhos, adotados na família de Deus. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus. Efésios 2:19 diz: assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da casa de Deus. Essa nova identidade não é apenas um status legal, mas é uma transformação relacional profunda. Somos conhecidos e amados por Deus como filhos amados, e nada pode separar essa conexão. Não importa o que você tenha feito, onde tenha estado ou como tenha se sentido. Deus agora te chama de filho ou filha, e Ele te acolhe como parte de sua própria casa. Agora, com essa nova identidade, começa uma jornada de descoberta. Você vai aprender, ao longo da vida, o que significa viver como um filho de Deus. Muitas vezes, nos deparamos com a tentação de voltar à velha identidade, aos velhos padrões de comportamento. Mas a verdade é que, em Cristo, já não somos mais aquelas pessoas. A nossa antiga natureza foi crucificada com Cristo e agora, todos os dias, podemos escolher viver de acordo com essa nova realidade. É aqui que entra a importância de renovar a nossa mente. Mesmo tendo uma nova identidade, precisamos aprender a viver de acordo com ela. Quando a Bíblia fala sobre renovação da mente, está nos dizendo que temos que abandonar a mentalidade antiga, a mentalidade de condenação, de rejeição, de fracasso, e passar a viver com uma mentalidade de filhos de Deus, com uma mentalidade de vencedores, com uma mentalidade que reconhece que em Cristo somos mais do que vencedores. Viver de acordo com a nossa nova identidade também significa abandonar os velhos hábitos, os velhos padrões de comportamento. Não estamos mais sob o domínio do pecado, mas somos livres para viver para Deus. E essa liberdade traz consigo uma responsabilidade. Viver de maneira que honre a Deus, refletindo em todas as nossas atitudes quem somos agora. Nossa maneira de pensar, de agir, de amar, de servir, de perdoar, tudo isso deve ser uma expressão dessa nova identidade. Essa transformação é um processo, não ocorre da noite para o dia. Ao longo da vida cristã, iremos ser constantemente desafiados a viver conforme a verdade da nossa identidade. Seremos tentados a olhar para nós mesmos e ver nossos erros e falhas, mas precisamos olhar para Cristo e ver o que Ele fez por nós. Ele não nos vê mais como escravos do pecado, mas como filhos livres, purificados, justificados e chamados para uma vida de glória. À medida que caminhamos nesse processo de transformação, Deus vai nos revelar mais sobre quem somos nele. A jornada de autoconhecimento não é uma busca egoísta, mas uma busca para compreender a plenitude do que significa ser filho de Deus. E isso nos leva a uma profunda paz, pois sabemos que nossa identidade está firmemente enraizada em Cristo. Não importa o que o mundo diga sobre nós. O que importa é o que Deus diz. E Deus diz que somos amados, escolhidos, santos e irrepreensíveis diante dele. Agora, ao entendermos quem somos em Cristo, somos chamados a viver essa nova identidade de uma maneira prática. Somos chamados a deixar de lado as máscaras que usamos no passado, as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos e viver como as novas criaturas que somos. Mas essa nova vida em Cristo não é apenas para ser vivida para nós mesmos. Ela tem um propósito muito maior. Temos a responsabilidade de compartilhar essa identidade com o mundo, de refletir o amor e a graça de Deus em tudo o que fazemos. Essa nova identidade nos chama a viver de maneira intencional, para a glória de Deus, com um coração voltado para o seu propósito divino. E agora,
À medida que entendemos a profundidade dessa nova identidade em Cristo, nos vemos sendo chamados a viver para um propósito maior, um propósito divino que Deus preparou para cada um de nós. Quando Paulo escreve aos Efésios sobre o propósito de nossa vida em Cristo, ele não está falando de uma missão qualquer. Ele está falando de um propósito profundo, eterno, que transcende tudo o que conhecemos. Em Efésios 2:10, ele diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Este versículo revela algo vital. Nossa vida em Cristo não é apenas sobre nós mesmos, mas sobre cumprir um propósito divino que foi planejado para nós desde antes da fundação do mundo. Entender o propósito de nossa existência começa por uma verdade poderosa. Cada um de nós tem uma razão única para viver. Somos criados com uma intenção específica em mente. Não somos acidentes ou coincidências. Deus, o Criador de todas as coisas, nos formou com uma missão, uma visão do que podemos alcançar e viver. Isso não é algo que podemos simplesmente ignorar ou colocar de lado. Essa verdade é um chamado, e quanto mais compreendemos e nos entregamos a esse propósito, mais encontramos significado e direção para a nossa vida. Porém, viver para algo maior não significa seguir um caminho simples ou sem desafios. O propósito que Deus preparou para nós é muitas vezes algo que nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a ir além das nossas próprias limitações, a romper com as expectativas do mundo e até mesmo com as nossas próprias inseguranças. Pode ser tentador viver uma vida focada apenas no que é imediato, no que está ao alcance da nossa mão. A sociedade nos empurra para que busquemos o sucesso material, a fama, o reconhecimento, e muitas vezes nos perdemos nesse caminho. Mas quando Paulo fala sobre as boas obras que Deus preparou, ele não está falando sobre uma vida de conformidade ou superficialidade, mas de um chamado profundo para viver de acordo com o plano divino. O propósito que Deus tem para nós é algo que não pode ser reduzido a nossos próprios desejos ou sonhos limitados. Ele é maior, mais grandioso e mais profundo. Esse propósito é muitas vezes revelado em ações simples, cotidianas, mas também pode exigir que nos levantemos em momentos de grande desafio e, por vezes, em situações que nos pedem coragem, fé e obediência. Em Cristo, fomos feitos para viver para Ele, para sua glória. Cada um de nós tem uma parte única nesse plano divino, uma tarefa que é exclusiva para nós, algo que ninguém mais pode fazer da mesma forma. Pode ser no trabalho, na família, na comunidade ou em um simples gesto de bondade. Mas é um reflexo de uma vida vivida para mais do que apenas os próprios interesses. O que é ainda mais impressionante sobre esse propósito é que ele é totalmente integrado à nossa nova identidade em Cristo. Ele não é algo imposto de fora, algo que temos que forçar ou que nos é dado por pressão. Não é um fardo. Ao contrário, ele é uma expressão da nossa verdadeira natureza em Cristo. Fomos criados para viver esse propósito de maneira natural, em harmonia com aquilo que Deus plantou em nós. Quando aceitamos essa identidade e começamos a viver de acordo com ela, nosso propósito começa a se desenrolar de forma orgânica, como uma planta que cresce em solo fértil. No entanto, compreender e viver esse propósito exige que nos conectemos profundamente com Deus. Não podemos descobrir plenamente o que Deus tem para nós se não tivermos um relacionamento íntimo com Ele. O propósito divino não se trata apenas de fazer coisas boas, mas de nos alinharmos com a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, isso significa que precisamos parar de buscar soluções rápidas ou respostas superficiais e começar a ouvir o que Deus tem a nos dizer. Ele já preparou as boas obras para nós, mas para que possamos identificá-las, precisamos da sabedoria que vem do alto. Viver para o propósito divino também implica em entender o impacto de nossas ações no mundo ao nosso redor.
Muitas vezes, vemos as pequenas escolhas que fazemos como algo irrelevante, mas para Deus, essas escolhas podem ter repercussões eternas. Cada decisão, cada atitude, cada palavra que proferimos tem o poder de refletir o caráter de Cristo e, portanto, de cumprir o propósito que Ele nos deu. Em um mundo que está cada vez mais focado no individualismo e na busca por sucesso pessoal, viver de acordo com o propósito divino nos chama a olhar além de nós mesmos e buscar o bem do próximo, a paz, a justiça e a verdade. Ao seguir esse propósito, nos tornamos testemunhas do amor de Deus no mundo. Nossas ações falam mais alto do que palavras, e através de nossas vidas, outras pessoas podem ver a glória de Deus refletida em nós. O propósito divino não é uma busca isolada, mas é algo que se desdobra na vida de outros, tocando e impactando aqueles que estão ao nosso redor. Como Paulo escreve em Efésios 2, as boas obras que Deus preparou para nós têm um efeito coletivo. Elas não são apenas para o nosso benefício pessoal, mas para o bem de todos. Ao viver em conformidade com o propósito divino, trazemos luz ao mundo, espalhando esperança, cura e amor. Porém, isso não significa que viver esse propósito será fácil. Como já mencionamos, viver para algo maior do que nós mesmos exigirá sacrifícios. Pode ser difícil, pode ser doloroso, pode exigir que renunciemos a coisas que gostamos ou que enfrentemos obstáculos que parecem insuperáveis. Mas é justamente nesse processo que experimentamos a presença de Deus de maneira mais profunda. Quando caminhamos pelo propósito que Ele tem para nós, descobrimos uma paz que transcende o entendimento, uma alegria que não é dependente das circunstâncias, uma esperança que nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa é a beleza de viver para algo maior. Cada desafio, cada luta se torna uma oportunidade de crescer em fé, em dependência de Deus e em experiência com Ele. À medida que nos entregamos ao propósito de Deus, Ele nos molda e nos transforma. Ele não está apenas interessado no que fazemos, mas em quem nos tornamos enquanto fazemos. Cada passo que damos em direção a cumprir o propósito divino é um passo em direção ao nosso amadurecimento espiritual, à nossa conformação à imagem de Cristo. É um processo contínuo de transformação, no qual Deus vai nos refinando, nos ensinando, nos conduzindo em sua sabedoria. Enquanto caminhamos em direção ao cumprimento do nosso propósito, é fundamental que mantenhamos o foco na eternidade. O propósito de nossa vida não se limita a esta vida, mas tem um impacto eterno. Cada ação que tomamos, cada escolha que fazemos, ecoa no reino eterno de Deus. Estamos chamados a viver com uma perspectiva eterna, a entender que as coisas que fazemos aqui têm repercussões para sempre. E agora, ao nos aprofundarmos ainda mais em nossa jornada de viver para o propósito divino, nos deparamos com um convite: caminhar com Deus no cumprimento de nossa missão, sendo testemunhas vivas do seu poder e da sua graça. A reconciliação com Deus é o alicerce sobre o qual todo o edifício da nossa fé é construído. Ela não é uma formalidade religiosa, uma mera troca de palavras, ou um simples ritual de perdão. É um ato profundo e transformador, onde a distância que existia entre o homem e Deus é finalmente apagada. Efésios 2,16 nos lembra desse momento crucial. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, matando com ela a inimizade. Aqui, Paulo não está falando de uma reconciliação superficial ou momentânea, mas de uma reconciliação que é, ao mesmo tempo, histórica e eterna, transformadora e redentora. Ela se concretiza no sacrifício de Cristo, onde o preço da nossa separação foi pago com sangue e onde a barreira que nos separava de Deus foi destruída para sempre.
Antes de entender a reconciliação em Cristo, é essencial perceber o que nos separava de Deus: o pecado. O pecado é a raiz da separação, a força que nos afasta do Criador e nos impede de viver a plenitude do relacionamento que Ele deseja para nós. Em nossa condição humana, pecamos e, por isso, estamos distantes da santidade e da perfeição divina. Essa separação não é uma simples distância física, mas uma questão existencial, que afeta nossa identidade, nosso propósito e, principalmente, nosso destino eterno. Não é só por nossas ações erradas que somos separados de Deus, mas pela própria natureza corrompida que herdamos, que nos torna incapazes de nos aproximar de Deus por nossas próprias forças. Aqui entra a beleza do Evangelho. Cristo, o Filho de Deus, tomou sobre si esse pecado, a nossa separação, e se entregou como o sacrifício perfeito, o Cordeiro Imaculado, que levou sobre si as nossas iniquidades. Isaías 53:6. Ele não apenas pagou o preço do pecado, mas reconstruiu a ponte entre nós e Deus, permitindo que agora, pela fé, pudéssemos nos aproximar dele como filhos e não mais como inimigos. Essa reconciliação não é uma reconciliação parcial, como aquelas que acontecem entre amigos que brigaram e fazem as pazes depois de um tempo. Não, é uma reconciliação total, que vai além do que podemos imaginar. Quando aceitamos a obra de Cristo, somos feitos novos. A nossa velha identidade, marcada pela culpa e pela separação, dá lugar a uma nova identidade, marcada pela paz e pela proximidade com Deus. No entanto, muitas vezes, essa reconciliação parece difícil de compreender, principalmente quando nos sentimos distantes de Deus. Como é possível que alguém tão perfeito e santo, tão distante de nossa imperfeição, queira se reconciliar conosco? O próprio fato de Deus querer nos reconciliar é um mistério profundo de sua graça. Não somos dignos disso. Não conseguimos alcançar a perfeição que Ele exige por conta própria. Porém, na sua infinita misericórdia, Deus escolhe em Cristo restaurar o que estava perdido. Ele escolhe restaurar a relação quebrada entre Ele e nós, e faz isso com um amor incondicional, que não depende de quem somos ou do que fizemos, mas do que Ele fez por nós. A reconciliação com Deus, portanto, não é um conceito abstrato ou filosófico. Ela é muito mais pessoal do que podemos imaginar. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós não estamos apenas aderindo a uma doutrina ou religião, mas estamos sendo chamados para um relacionamento real e vivo com o Criador. Somos convidados a viver a verdadeira paz que vem da reconciliação com aquele que nos conhece profundamente e que nos ama sem medida. É como se, após anos de distância, o próprio Deus nos estendesse a mão e nos dissesse: venham, agora é o momento de voltar para casa, de voltar para mim. Esse momento de reconciliação não acontece apenas em um ponto no tempo. Ele é contínuo, diário, porque em nossa caminhada de fé estamos constantemente sendo reconectados com Deus. A reconciliação em Cristo não é um evento isolado, mas o início de um relacionamento que se aprofunda com o tempo. Cada dia é uma oportunidade de experimentar mais dessa paz e dessa proximidade com Deus. Em Efésios 2:18, Paulo nos fala que, por Ele, tanto nós como vós temos acesso ao Pai, em um só Espírito. O Espírito Santo é o elo entre nós e Deus. Ele é quem nos ajuda a compreender a profundidade dessa reconciliação e nos capacita a viver de acordo com ela. Há uma grande diferença entre saber que fomos reconciliados com Deus e viver em plena experiência dessa reconciliação. A maioria de nós, em algum momento, experimenta o peso do pecado ou da culpa, mesmo depois de ter aceitado a reconciliação com Cristo. Sentir-se afastado de Deus, por mais que não seja verdade, pode ser uma experiência dolorosa.
No entanto, é nesse ponto que precisamos entender que a reconciliação não depende dos nossos sentimentos, mas da obra consumada de Cristo. A verdade é que, mesmo quando não nos sentimos perto de Deus, Ele permanece perto de nós, e a reconciliação é uma realidade que não pode ser alterada pelos nossos altos e baixos emocionais. Para muitos, a maior dificuldade não é aceitar que Deus nos reconciliou, mas aceitar a graça que Ele nos oferece. A ideia de que nossa salvação e reconciliação são de graça, sem mérito nosso, pode ser difícil de digerir. A tendência natural do ser humano é querer pagar o preço, ganhar a reconciliação com esforço próprio. No entanto, é justamente nesse ponto que a reconciliação com Deus revela sua verdadeira beleza. Ela não depende de nossa justiça, mas da justiça de Cristo, que se fez pecado por nós. Isso exige humildade e rendição. Precisamos parar de lutar para merecer algo que já nos foi dado gratuitamente. Precisamos aprender a descansar nessa graça e permitir que ela nos transforme de dentro para fora. A reconciliação com Deus também traz consigo a promessa de transformação. Não apenas somos perdoados, mas somos transformados. O perdão de Deus nos leva a uma nova identidade em Cristo, uma identidade que nos faz viver de maneira diferente, com um novo coração, com novas motivações e com uma nova visão da vida. A reconciliação não é apenas sobre o passado. Ela nos coloca em uma nova trajetória, na qual somos capacitados a viver de acordo com o propósito divino, com o propósito para o qual fomos criados. Essa reconciliação também nos leva a uma vida de paz e alegria, porque ao estarmos reconciliados com Deus, começamos a ver o mundo e as situações sob uma nova perspectiva. A perspectiva de um Deus que nos ama e que nos guia com fidelidade. E à medida que entendemos mais profundamente essa reconciliação, somos desafiados a viver à altura dessa transformação, permitindo que ela se reflita em cada área de nossa vida, para que o propósito divino seja cumprido. Desde os primeiros momentos da história bíblica, a questão do templo sempre teve um papel fundamental. Quando pensamos em templo, muitas vezes imaginamos uma construção grandiosa, uma edificação imponente, cheia de ouro e pedras preciosas, uma morada para Deus que fosse algo visível e tangível. O Templo de Salomão, com sua beleza e grandeza, representava a ideia de um lugar onde a presença de Deus habitava de maneira especial e distinta. Para o povo de Israel, o templo era o local onde se encontrava com Deus de maneira única, onde o sagrado e o humano se tocavam e onde se realizavam sacrifícios, orações e rituais de adoração. Era ali, naquele espaço físico, que a glória de Deus se manifestava de forma tangível. No entanto, ao longo da Bíblia, e especialmente em Efésios 2, Paulo nos revela uma verdade profunda que transforma nossa compreensão sobre o templo. A palavra de Deus, através de Paulo, nos ensina que após a morte e ressurreição de Cristo, a verdadeira morada de Deus não está mais em um edifício feito por mãos humanas. Deus, que antes habitava no templo físico, agora escolhe habitar em algo mais extraordinário e radical. Ele escolhe morar em nós, sim, no coração do cristão. Somos, como Paulo nos ensina, o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. A verdadeira habitação de Deus não é mais um lugar físico, mas um espaço espiritual, uma morada que Ele deseja construir e manter dentro de cada um de nós. Essa verdade é revolucionária. Ela transforma completamente nossa visão de religiosidade. Não se trata mais de buscar a presença de Deus apenas em um espaço físico ou em momentos pontuais de adoração em uma igreja. Não se trata de ir a um templo para encontrar Deus, mas de entender que pela obra de Cristo, Deus escolheu morar em nós. Ele não está limitado a paredes ou construções feitas por homens, mas deseja habitar naquilo que Ele mesmo criou,
nossa alma, nosso coração, nossa vida. Ele se faz presente em nossa existência diária, nos momentos mais comuns e também nos mais extraordinários, porque nós somos agora o lugar onde Ele escolheu habitar. A ideia do templo, portanto, se expande para além de um espaço físico e se transforma em uma dimensão espiritual que nos envolve completamente. Isso não significa que não devemos nos reunir em comunidades de fé, que a congregação e o culto comunitário sejam desimportantes. Pelo contrário, Paulo, em várias cartas, enfatiza a importância da igreja como corpo de Cristo, a comunhão entre os irmãos, o fortalecimento da fé em conjunto. Mas o que ele quer nos ensinar em Efésios 2 é que o verdadeiro templo, o lugar de adoração, não se limita a um edifício, nem a uma instituição. Ele é em nós, é a nossa própria vida sendo tomada pela presença de Deus. Essa transformação é um chamado à intimidade. Deus não quer apenas se manifestar em nós de maneira superficial. Ele deseja um relacionamento profundo, diário, contínuo. Ele quer entrar em todos os aspectos da nossa vida, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações. Ele quer estar conosco, não apenas quando estamos em uma igreja ou em momentos de oração, mas o tempo todo. Cada decisão que tomamos, cada escolha que fazemos, cada palavra que proferimos, tudo pode ser um reflexo dessa habitação divina em nós. O verdadeiro templo é aquele onde a vida de Deus se entrelaça com a nossa vida humana, onde o que fazemos, o que somos e o que buscamos passam a refletir a presença dele em nós. Para entender isso de maneira mais profunda, precisamos refletir sobre o impacto dessa habitação de Deus em nossas vidas. Quando sabemos que somos o templo do Espírito Santo, isso muda completamente a maneira como nos vemos. Somos mais do que simples seres humanos vivendo nossas vidas cotidianas. Somos agora morada de Deus, um espaço sagrado. Cada um de nós, em Cristo, é uma habitação do Altíssimo. Não porque merecemos ou porque somos perfeitos, mas porque Ele, pela sua graça e amor, escolheu habitar em nós. E esse fato nos chama a viver de maneira digna dessa habitação. Esse chamado à santidade é um reflexo da presença de Deus em nós. Se Deus habita em nós, a nossa vida precisa ser um reflexo dessa realidade. Isso não significa que seremos perfeitos ou que nunca falharemos. Claro que não. Somos humanos e estamos em um processo contínuo de transformação. Mas a ideia de ser templo de Deus nos chama a uma constante busca por viver de acordo com a sua vontade. Somos chamados a purificar nossas vidas, a afastar aquilo que não condiz com a santidade de Deus, a transformar nossas ações e pensamentos para que possamos, cada vez mais, ser um reflexo da presença divina. Ao nos lembrarmos de que somos o templo do Espírito, nossa compreensão sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo e nossa mente também se aprofunda. O corpo não é apenas um veículo para nossa alma, mas é o espaço onde Deus escolheu habitar. Por isso, nossas ações e atitudes em relação ao nosso corpo, em relação a como o tratamos, a como cuidamos da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, das nossas emoções, devem refletir a reverência e o respeito por essa verdade maravilhosa. Deus mora em nós. Mais do que isso, ser o templo de Deus implica também em um profundo senso de propósito. O templo de Deus, em todo o Antigo Testamento, tinha uma finalidade clara: adorar e servir a Deus. Não era um lugar qualquer. Era um espaço onde Deus era adorado, servido e reverenciado. E quando Paulo nos ensina que somos agora esse templo, ele também nos chama para uma vida de adoração contínua, mas não apenas em momentos de culto formal. Nossa adoração a Deus deve ser expressa em todos os aspectos da vida: no trabalho, na família, nas escolhas diárias, nos relacionamentos. Cada área da nossa vida deve ser vista como um espaço de adoração,
onde Deus é glorificado. Além disso, ser templo de Deus significa que nossa vida tem um propósito eterno. O propósito de adorar a Deus e viver de acordo com a sua vontade não se limita a esta vida terrena. Somos chamados a um propósito que transcende o tempo e o espaço, pois nossa vida como templo é algo que ressoa na eternidade. O que fazemos hoje, como vivemos hoje, tem implicações eternas, pois somos morada de Deus. E nossa adoração e serviço a Ele se refletem em nossa caminhada com Ele, não apenas agora, mas para sempre. A chave dessa realidade, no entanto, está em uma palavra fundamental: graça. Não somos templos de Deus por mérito próprio, não somos dignos de sua presença por causa de nossa moralidade ou religiosidade. Somos templos pela graça dele, que nos escolheu e nos tornou sua habitação por sua misericórdia e amor. Cada momento em que respiramos, cada ato de adoração, cada escolha é uma expressão de sua graça que nos sustenta e nos transforma. Ao olharmos para a mensagem que Paulo transmite aos Efésios, somos confrontados com uma das verdades mais profundas e transformadoras da nossa fé: a reconciliação através de Cristo. A separação que existia entre o ser humano e Deus, causada pelo pecado, foi completamente restaurada pela obra de Jesus na cruz. Não é mais necessário oferecer sacrifícios de animais ou seguir uma série de rituais para nos aproximarmos de Deus. Cristo, com seu sangue derramado, abriu o caminho direto para o Pai. Ele foi o sacrifício perfeito, o mediador que reconcilia o homem com Deus, removendo barreiras que antes pareciam intransponíveis. Essa reconciliação não é apenas uma questão teológica ou doutrinária, ela é profundamente pessoal. Deus não se limitou a criar um plano para a humanidade como um todo, mas se fez presente em cada um de nós, desejando restaurar a relação pessoal e íntima com cada ser humano. Por meio de Cristo, somos convidados a um relacionamento direto e ininterrupto com o Criador. Ele não é mais um Deus distante, que apenas observa nossa luta e nossa dor de longe. Ele é um Deus que se aproxima, que nos entende e, através de Cristo, deseja restaurar a confiança e a conexão perdidas. Quando Paulo fala da reconciliação, ele não está apenas nos convidando para um novo entendimento de Deus, mas para um novo começo. Em Cristo, as velhas feridas do pecado e da separação são curadas. As dores da vida, as mágoas do passado e os erros cometidos não precisam mais definir quem somos. Em Cristo, temos uma nova identidade, não mais marcada pelos nossos pecados ou limitações, mas pela graça e pelo perdão. Isso é um presente que recebemos sem merecer, mas com um custo alto, um custo que foi pago por aquele que nos amou antes mesmo de nos conhecermos. Essa reconciliação é a essência da nossa paz com Deus. Ela elimina a ansiedade, o medo e a culpa, porque nos permite entender que não precisamos mais viver em busca de algo que já nos foi dado, o amor imensurável e a graça eterna de Deus. A paz que Cristo nos oferece não é uma paz passageira ou superficial, mas uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma paz que transcende as circunstâncias da vida. Não importa o que enfrentamos no mundo, em Cristo, nossa paz é garantida. Somos reconciliados com o Pai. E essa reconciliação se reflete em nossa vida diária, nos nossos relacionamentos e nas nossas ações. No entanto, a reconciliação que Cristo nos oferece não é algo a ser guardado apenas para nós mesmos. Assim como Ele nos reconciliou com o Pai, Ele nos chama a ser agentes de reconciliação no mundo ao nosso redor. Somos desafiados a viver essa paz e a compartilhar essa reconciliação com os outros. Quando entendemos a profundidade do perdão que recebemos, nos tornamos mais aptos a perdoar aqueles que nos feriram, a restaurar relações quebradas e a promover a paz em um mundo que ainda se encontra dividido. A obra de reconciliação que Cristo iniciou em nós é, portanto, uma missão contínua,
uma missão que vai além das palavras e se expressa em ações concretas de amor, perdão e restauração. E ao olharmos para tudo isso, o verdadeiro impacto da reconciliação se revela. Somos chamados a viver em plenitude, a viver com propósito, sabendo que nossa identidade foi restaurada e que nossa relação com Deus nunca mais será quebrada. O verdadeiro templo de Deus não é apenas um lugar, mas uma vida restaurada, um coração reconciliado, uma alma transformada pela graça. Somos agora portadores dessa mensagem de reconciliação, convidados a ser canais da paz e do amor de Deus, levando essa boa nova a todos que precisam ouvir. A reconciliação em Cristo não é apenas uma questão de voltar a um estado anterior, mas é uma transformação profunda, uma renovação que nos dá um propósito novo, uma esperança viva. Somos feitos novas criaturas, e esse novo ser que nascemos em Cristo nos permite viver uma vida plena, uma vida de adoração, de serviço e de amor. E assim, enquanto celebramos essa reconciliação, nos lembramos que Deus não nos chama apenas para vivermos em paz com Ele, mas também para sermos peões de paz no mundo, levando essa reconciliação a cada pessoa que encontramos. Esse é o verdadeiro propósito do cristão. Viver de maneira digna da chamada que recebeu, sendo um reflexo do amor e da graça de Deus. Deus te trouxe até aqui por um propósito. Ele conhece o seu coração, ouve as suas orações e caminha ao seu lado, mesmo quando tudo parece difícil. Hoje, Ele quer renovar suas forças, fortalecer sua fé e te lembrar que você nunca esteve sozinho. Agradeça, confie, creia. Cada batalha que você enfrenta é uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder em sua vida. Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que transformam vidas. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.